Quer dizer que quando você senta em algum lugar, senta numa cadeira, dá vontade de cruzar as pernas, tirar o sapato? Sempre tirar o sapato, cruzar as pernas. Até no restaurante. É? É. E nossa, Pamela, você fala comigo não é pra chorar, isso é pra rir. Mas fiquei emocionada, não sei nem por quê. Mas é porque eu acho que eu me sinto de verdade, assim. Eu posso ficar de sapato e sentar, tipo, comportada, assim, mas não sei, não parece que sou eu. Assim, parece que eu tô entregue. Eu me sinto bem, assim. Quando você se deu conta que você fazia isso? Eu acho que não tem muito tempo. Eu acho que eu já faço isso a vida inteira, talvez. Mas não tem muito tempo. Acho que talvez com a Carol reclamando que ela fala: "Mãe, olha essa perna de índio, olha aqui". Eu sento assim no avião, No avião então também. ela fala: "Socorro, se alguém igual você sentar do meu lado, eu vou querer morrer". Agora no avião eu não sento tanto assim em todos os voos, porque eu comprei uma coisa que amarra assim na cadeira e dá pra pôr a perna assim. Então eu tô entendendo que é mais do que isso. É estar com os pés no alto. Me parece que é não ter os pés no chão. Me parece que é ter os pés bem pertinho de você. Caramba, mas será que não é porque minha perna é mais curtinha? Será? Eu acho que poderia variar de acordo com a poltrona, mais baixa, mais alta, mas há uma vontade de estar com esses pés em cima. Sempre. É, Olha que interessante. é. Como é quando você anda descalço? O que que você sente? Eu me sinto segura, eu me sinto inteira, eu me sinto entregue. Eu amo andar descalça. Da onde você vem? Do Rio. Qual é a tua origem? Então, a minha origem é de pé no chão. Hum. É pé no chão. Eu nasci hoje a cidade, na época era um bairro da periferia do Rio de Janeiro. O bairro mais perigoso da periferia do Rio de Janeiro, quando eu nasci, hoje eu acho que é um dos, se não for o mais. Eu nasci em Belfor Roxo, eh, e eu nasci numa ruazinha que não tinha nem asfalto, e que era barro mesmo, mas eu tinha muito orgulho disso, assim, eu me achava raiz, sabe? A palavra que hoje as pessoas usam, né? Eh, e eu sempre andei descalça, não precisava botar chinelo. Aliás, eu saía de casa bem pequenininha assim, botava um shortinho, pegava minha bicicleta e saía andando Descalça mesmo. descalça, só de bicicleta, e o meu shortinho e estava tudo bem, né, pequenininha, era uma outra época, né. Quem era essa família? Minha mãe, uma mulher guerreira pra caramba, muito resiliente, muito trabalhadora. Minha mãe é nutricionista, né, era. Aposentada ainda é, vai. Trabalhava bastante. Ela, na época que eu era pequenininha, ela tinha 3 empregos, 3 hospitais diferentes, era o dia inteiro trabalhando. Meu pai, na época que eu me entendia por gente, ele já era, eu acho que capitão da polícia militar. Depois ele acabou sendo reformado como coronel, né, porque aí vai fazendo a corrida aí. Mas os 2, de origem bem simples, de família simples, mas muito cabeça no lugar, muito racionais, muito centrados, muito amorosos, muito presentes, apesar de trabalhando muito, ambos, né, mas eles eram muito a família. E tudo que eles faziam, pra mim, sempre ficou muito claro que era pra gente. Quem era a gente? Eu, minha irmã, um pouquinho mais nova, tem 2 anos a menos, e meu irmão, 2 anos a mais. E eles trabalhavam bastante? Meu pai e minha mãe trabalhavam muito, muito, mas final de semana eles estavam com a E gente. quem ficava com vocês? A gente teve, a gente já teve várias pessoas que ficaram com a gente. Minha mãe conta que ela teve num ano, uma época da vida dela, 17 empregadas diferentes, em um único ano, que ela ficava quase louca, né. E a gente era bem interessante, que quando a gente não gostava, a gente meio que botava pra correr. Éramos muito peraltas, mas a gente sempre teve o apoio de uma pessoa que eu me lembro, assim, de ter ficado com a gente, com a nossa família, praticamente a vida inteira. Ela saiu
da gente, assim, quando eu já era uma mocinha, tinha 9, 10 anos ou 12 anos, não sei, eu fui dama do casamento dela, e ela casou e foi fazer a vida dela, é nossa amiga até hoje, que é a Ana, que eu amo muito, que pra gente foi uma mãe, assim. A gente não tinha uma relação de mãe, eu não tinha uma relação de mãe com ela, porque sempre foi muito claro o quanto a minha mãe sempre foi uma presença muito forte, né, mas ela era a minha babá, né, era muito gostoso ter a Ana, aquela que cuidava da gente, fazia comida gostosa, que eu Que você lembra dessa criança quando eu tô te perguntando aqui da tua história, quando você lembra da Cláudia, o que que vem na tua cabeça? eu sempre fui uma menina muito forte, eu acho, assim, desde pequenininha eu entendi que era esse o papel que eu tinha pra desempenhar, sabe, de força e de compreender bem o mundo e as dificuldades que o mundo poderia trazer pra mim. Quando você me perguntou dos meus irmãos, eh, eu era a filha do meio, mas eu sempre achei que eu que tinha que cuidar pra que eles ficassem bem. Meu pai conta que isso eu não tenho essa memória, acho que é mais porque ele conta, minha mãe também, que eu botava cabo de vassoura, assim, na calçada e falava: "Ninguém passa por aqui, porque meu irmão tá brincando". Eu era pequenininha, falava: "Não passa por aqui que meus irmãos tá brincando", mas eu era essa bravona, sabe. E e eu tentava ser boa mesmo, assim, pra de certa forma pra cuidar da emoção da minha mãe, pra ela não pra não ser mais um peso dela ter que trabalhar tanto, meu pai também, e eu dar problema. Então eu sempre fui boa aluna, sempre procurei fazer as coisas direitinho, assim. Eh, mas eu era peralta, né, andava muito na rua, era hoje com olhos de adultos, eu acho que eu era um pouquinho largada até, sabe. Porque era outra época e a gente aprontava muito, né, bagunçava muito, brincava na E você lama. sabe você acha que aquilo que você se tornou se parece com o que aquela menina imaginava, queria, sonhava, ou você foi para caminhos que aquela menina nem poderia supor? Eu acho que eu fui pra caminhos que aquela menina não poderia supor. O que que ela sonhava? Então, eu tô tentando me conectar com isso. Ou não, eu acho que sim, não, eu acho que não, eu acho que eu fui pra caminhos que aquela menina sonhava sim. Eu acho que eu hoje desempenho esse papel, que eu acho que tá muito conectado com o que eu sonhava, que era de cuidar, de meio que controlar, organizar, facilitar para o mundo, causar o menos transtorno possível. Acho que é isso. O que que ela imaginava que você seria? Eu acho que eu não tinha muita noção do que eu seria. Eu acho que eu não tinha muitos sonhos para mim. Eu não me lembro de eu criança imaginando. Eu me lembro de responder para as pessoas que eu queria ser policial feminina, que durante muito tempo eu achava que eu queria, mas eu nem queria isso. Eu nem sei por que que eu respondia isso para as pessoas. Eu me lembro de gostar de brincar de concurso de beleza e colocar uma faixa de papel higiênico de Miss, mas mais pela brincadeira, né. E isso na minha infância, assim, até a adolescência. Na adolescência eu acho que eu já comecei a sonhar um pouco mais na pré-adolescência, assim, com 10, 11 anos, eu já eu já tinha algumas vontades. Mas sabe que você estava me falando uma coisa de sonho? Eu acho que eu nunca me permiti muito sonhar com o que que eu gostaria de ser. Eu tenho uma sensação de que a vida foi me dando e eu fui fazendo. Eu estava pensando que antes de começar a nossa conversa aqui, a gente estava tendo uma conversa ali, e você me disse assim:
interessante porque de um tempo pra cá, eu tô tendo uma preguiça de postar. E você é uma pessoa pública, você tem um programa diário, você tá em evidência sempre, obviamente que as pessoas que te seguem, se inspiram, querem, esperam, você sabe. E, em tese, profissionalmente, isso alimenta o que você faz, né. Tem uma preguiça, e aí eu estava outro dia na academia e fiquei pensando: "Bom, né, vou falar o que eu tô sentindo". Aí você conta, você abre a câmera e fala: "Olha, faz tempo que eu tô sumida, mas tô num momento que eu tô vivendo mais a minha vida offline do que aqui, espero que vocês entendam, tal, 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 tal". E uma seguidora muito especial, que você tem muito carinho, ela falou: "Tenória, né, você não pode fazer isso, você é inspiração, você é luz, você já ajudou tanta gente, continua assim fazendo". E aí você olha pra mim e fala: "É, você sabe que acho que eu preciso fazer mesmo". Até comecei a fazer umas caixinhas de pergunta e tal, e eu falei: "Eu vou responder depois pra Cláudia, eu vou responder aqui pra você o que eu penso disso". Eh, eu acho que você tá vivendo um dos momentos mais especiais da sua vida. Você tá gozando desse lugar de vó em que você tá recebendo esse presente. Você não tá se sentindo a responsável por fazer, você não precisa, eh, segurar a onda de ninguém, fazer ninguém feliz, segurar a barra ou poupar qualquer pessoa, pelo contrário, você está se sentindo amada, você mesmo disse: "Nossa, o B me acha tão especial, ele me considera tão grande", como quem diz: "Será que eu sou tudo isso mesmo? Eu nem acho que eu faço tanto para ele me ver dessa maneira", mas ele te ama só por você existir. Então tá tão gostoso viver aquilo que você tem, sem precisar fazer nada ou mostrar nada. É como você conseguir viver uma realidade que é um sonho realizado, né. Uhum. Viver esse amor e se alimentar disso e se permitir. Será que aquela menina lá no passado, ela tinha espaço para sonhar os próprios sonhos? Será que ela precisava ser o mais adequada possível e cuidar de tudo e fazer tudo e corresponder para que então ela sentisse que ela tem um lugar no mundo? Porque muitas vezes a gente lembra um pouco de Gary Chapman, né, que são as 5 linguagens do amor. Existe muito, e talvez essa seja uma das suas, uma necessidade de servir para então se sentir amada. Quando sirvo, quando sou, quando faço, aí sim justifica você me amar. Caso contrário, como você me amaria se nada eu fizesse? Eu simplesmente fosse. E se sentir amado pela presença, pelo seu existir, isso é imenso. Isso é. É é é assim, sim e não. Eu acho que lá atrás eu não me sentia amada por quem era e, assim, você falou: "Será que tinha espaço para você sonhar, para você ir de encontro às suas vontades?". Eu fui, né, mas eu não sei, também talvez hoje eu colhi um pouco de culpa por isso. Quando eu falo eu fui, eu saí do Rio, eu larguei meu pai e minha mãe e a minha família e eu vim morar em São Paulo. E eu tinha 20 anos, 21, foi quando eu já estava casada, mas eu vim pra cá com 20. É, isso vai virar uma terapia muito complicada. Porque, assim, eu vim pra cá, mas eu tinha um álibi, né. Eu tinha 2 álibis fortes. Eu ia dar pra eles o título de pais que casaram uma filha, eu achava isso bonito, que uma filha casada, achava importante pra Fazer eles, família, a ter a fazer sua família família. era importante? Eu achava que sim, e acho que Uhum, sim, acho que uhum.
para aquele contexto, então, naquela época, para o meu pai, para minha mãe, que sempre valorizaram tanto isso, claro que era. O que representaria fazer a sua própria família? Representaria o quê? Eu acho que a sensação para eles, assim, de que legal, minha filha se formou, casou, aí depois, né, é mãe, sou vô, sou bisavô. Eu acho que essa continuidade, eu acho que é algo forte. Talvez eu tenha vindo e corrido atrás do meu sonho, ou talvez eu tenha fugido para viver a minha própria expectativa por conta desses álibis que eu já arranjei, que era assim: "Ah tá, então eu vou", porque eu nunca imaginei, eu vou então sem casar, eu vou para morar sozinha em São Paulo, porque eu arranjei um emprego que eu tô adorando. Isso não. Não, Não caberia. não caberia, pesaria para mim. Uhum. Ia ficar parecendo que, de alguma forma, eu tô frustrando eles, não daria para fazer isso. Não pode frustrá-los. Não, não. O que representa frustrar os pais? É magoar, não sei. Hoje, quando eu começo a conversar com você, eu fico achando que não tem sentido, tá me dando até um alívio. Mas assim, inconscientemente, isso não poderia fazer parte. Eu me lembro que eu estava namorando o Ricardo, e eu morava com uma tia minha que mora aqui em São Paulo, e ela falava assim: "Mas pra que você vai casar? Você conhece ele tão pouco. Por que você primeiro não vai morar sozinha, para experimentar um pouco? Você vai ter você já tá trabalhando, já tem seu emprego, você vai ter seu dinheiro, vai faz um apartamento gostoso com a tua cara". Mas eu achava isso uma ofensa tão grande aos padrões, e aí isso afetaria meu pai e minha mãe. Era tão esquisito, era como se eu fosse rebelde, sabe, e não fazer jus a tudo que eles fizeram por mim. Mas que maluquice, né, porque não tinha problema eu fazer isso. Se você tentar buscar justificativa para as condutas, aí sim você vai entrar num lugar muito complexo e complicado. Mas entender o significado de algumas crenças dentro da tua história, dá para você enxergar melhor o motivo da ação ou da omissão. Então, por exemplo, se você vem de uma família que tem um padrão um padrão um padrão comportamental, com regras e com simbolismos e com pensamentos e com correlações com felicidade. Então, olha, para você ser realizado, você tem que ser assim, você tem que namorar, você tem que casar, você tem que morar assim, você tem que ter sua família. Se isso foi algo que fez parte da sua construção de identidade, de desenvolvimento, é natural que, ao pensar ter o seu mundo individual, você tente se agarrar nos padrões que você compreendeu como seguros. Então, tá, eu quero ter o meu espaço para poder me desenvolver, para eu poder crescer, para eu poder sonhar, mas para tanto eu preciso fazer isso e fazer aquilo. E não quer dizer que você não seja feliz fazendo, Uhum, mas o primeiro fator impulsionador da ação é a crença, é o uhum, que você entendeu como caminho. uhum, E aí você vem, apoiado nisso. uhum. E as sensações de estar aqui, Ah, longe? uma delícia, né, a Foi minha vida bom? inteira assim. Nossa, muito gostoso construir a minha vida, construir a minha família, né, realizar esse meu sonho de Você não ter. teve o sofrimento da saudade do rompimento? Tive assim, claro que tive momentos de muita dificuldade, muita saudade, Uhum. momentos de tristeza de estar longe e não poder participar de uma celebração especial ou de algum momento de grande desafio. Imagina, perdi meus avós, eu estava aqui, eu não estava lá para abraçar minha mãe, eu não estava lá para abraçar meu pai num momento desses, né, eu estava aqui.
Quando você veio para cá, seus avós já estavam numa situação Não, eles já eram mais velhinhos, mas estavam Uhum. vivos, né, então sempre eu ia para o Rio, A visitava. relação sempre foi estreita? Sempre De fomos muito todos afeto? muito próximos, todos. A minha família é bem todo mundo é muito unido, todo mundo muito juntinho. Mas assim, morar longe tem muitas perdas. Me lembro quando eu estava entrando na TV, há uns, sei lá, 15 anos, 10 anos talvez, 15 anos é o tempo que eu tô na Rede Vida, e meu pai estava entrando na UTI, porque teve uma embolia pulmonar e ele estava indo pra uma UTI muito grave. A minha sensação é de que eu não ia mais ver meu pai, e eu não podia sair dali correndo e sabe, fazer assim, e tá lá no Rio. Eu entrei e tive que fazer o programa, entrei no ar e tive que levar o que eu tinha programado para levar na casa dos telespectadores, né, e cheia de dor, cheia de saudade, cheia de vontade de estar lá junto com eles. Nem sempre foi fácil morar longe dos meus pais e não ter com quem deixar os meus filhos e ter que trabalhar. Eu tive que sempre trabalhar, nunca tive escolha. Eu nunca eu sempre gostei muito de trabalhar, mas se eu precisasse, eu ia ter que trabalhar de todo jeito. Eu saber que deixei meu filho, com alguém que não era a minha mãe, a avó, né, pra cuidar dele no momento que ele estava com catapora, com febrinha, partiu meu coração. Então assim, esses momentos são horríveis, são tristes. Não é bom, tem muita perda. Mas teve ganho, porque eu vim fazer a minha história. Eu, graças a Deus, eu tive o presente de parar no Shop Tour. Foi o Ricardo, inclusive, que me indicou o Shop Tour, eu fiz um material e ele que trouxe. O Ricardo é meu marido, né, a gente é casado há 33 anos. Só, né? Só. E eu fiquei no Shop Tour por 20 anos, que me deu todas as possibilidades de crescimento, né, tive estabilidade profissional, segurança, pude construir a minha vida, porque meu começo de vida com o Ricardo foi muito difícil. E eu digo que não é só difícil porque a gente tinha muitas coisas para ajustar, porque um casal acho que tem mesmo. Sempre. A gente tinha muita coisa para ajustar, mas foi muito difícil porque a gente não tinha nada. Sim. Quando eu pensei em casar com ele, ele tinha um apartamento que ia ser entregue na época do casamento, que a construtora faliu e nunca entregou. Ai, Eles meu tinham um Deus. emprego, ele ficou desempregado, 15 dias depois ele estava desempregado. Eu tinha planos de ficar mais firme, mais sólida no Shop Tour, e depois pensar em ter filho. Eu voltei da lua de mel, eu estava grávida. E foi tudo junto. Eu tinha 21 anos, e eu estava em São Paulo, sozinha, fui morar num apartamento que era emprestado de um amigo do Ricardo, que tinha móveis de uma senhorinha que era mãe desse amigo dele que já tinha falecido. Então, eu era uma criança com 21 anos, eu tinha medo de fantasma. Mas eu morava num apartamento que tinha todos os pertences de uma pessoa que já tinha morrido, e que de noite me dava um medinho, assim, eu falava: "Ai". Eu tinha um monte de sonho que eu não pude realizar. Eu achava que quem casava tinha tudo novo, prato novo, panela nova, talheres novos, e eu tinha um monte de coisa que era de uma senhorinha, porque eu não tinha muito nem onde colocar nada que eu tinha ganho do meu casamento ainda, né, porque eu estava numa outra casa. O que que você acha que isso causou em você? Nada, porque eu sempre entendi que eu tinha que dar conta do recado, eu sempre entendi que eu tinha que ficar bem e que tinha que estar contente. O livro que marcou minha pré-adolescência foi Poliana, que fazia o jogo do contente. Eu tinha que estar contente o tempo todo. Por que você tinha que estar contente? Porque foi assim que eu aprendi que era a vida. Era isso que funcionava. E eu nem questionava isso. Eu não questionava. O Ricardo ficou desempregado e eu não questionei. Eu falei: "Tudo bem, eu vou trabalhar até onde eu não aguentar mais". E eu trabalhei feito gente grande. A gente teve, quando eu era criança, uma casa de praia
E nessa casa tinha uma praia na frente que tinha ondas muito grandes. E que eu adorava, por sinal, e por isso eu não tenho medo de mar, porque eu fui criada ali, mas o meu pai dava a mão pra gente e falava: "Tá vindo a onda! Grita, seja homem!" E a gente gritava: "Seja homem!" Então, É isso. e eu tinha que ser homem. Apesar de eu ser muito mulher, mas eu tinha que ser homem no sentido de ser forte. Que é ser forte? Não deixar a peteca cair. Eh, cuidar de todas as coisas. O que acontece se a peteca cai? Não sei. Você nunca deixou ela cair? Mm-mm. Não. Não. O que te emociona? Eu não sei se eu deveria ter deixado a peteca cair. Talvez tivesse sido muito bom, mas talvez não sei. Não sei por que que eu nunca me permiti. Durante muito tempo, eu tinha um achismo de que eu era a Mulher Maravilha mesmo, sabe. Eu achava isso muito bonito. Tem momentos hoje que eu olho pra mim e eu falo: "Será que eu fiz certo? Será que e se eu tivesse feito diferente?" Eu não queria ter essa sensação. Eu queria ter tido a amabilidade comigo de ter me permitido deixar a peteca cair. Eu tive um momento em que eu fui obrigada a deixar a peteca cair, e é muito louco como eu tenho gratidão por esse momento e amo esse momento. Você pode compartilhar? E isso até é uma coisa que muita gente que me acompanha sabe. Em 2017 eu tive um problema, eh, sério. Eu fazia um tratamento de hipotireoidismo e o médico que cuidava de mim, ele prescreveu uma dosagem errada de um hormônio tiroidiano, e era pra tomar em microgramas e eu tomei em miligramas. Meu Deus. E microgramas pra miligramas são 1000 unidades a mais, né. Você teve uma Eu overdose. tive uma crise tireotóxica das mais violentas, assim, que alguém possa imaginar. E eu comecei a passar mal ainda em casa, O que você sentiu? a minha empregada percebeu, porque eu não estava falando nada com nada, eu mesma não estava percebendo nada. Eu atendi o telefone e não conseguia entender nada do que a pessoa falava, então era como se alguém estivesse falando comigo assim, blá 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 blá, que era assim que chegava no meu cérebro. Eu desliguei o telefone e falei para o Ricardo, eu falei: "Não entendi nada", e desliguei e fui embora. Ele também não Isso estranhou, foi um porque dia? foi um dia aí eu nesse mesmo dia, eu fui pra TV e eu estava numa avenida cheia de semáforo, e aí eu olhei e falei: "Nossa, o sol tá verde". E eu fiquei parada assim, daqui a pouco eu falei: "Ah não, tá vermelho". E aí eu me toquei, eu falei: "Não é o sol, é o sinal". Aí eu fiquei bem assustada, aí eu liguei pra minha produção e falei: "Adri", que trabalha comigo, eu falei: "Eu acho que eu tô ficando louca". Ela falou: "O que que houve?". E aí eu comecei a chorar e não conseguia mais falar, e desliguei o telefone, porque eu também não conseguia falar, estava fraca, sei lá, confusa. Eu sei que eu cheguei à TV. E eu cheguei à TV, foi dia 26 de outubro de 2017, entrei na maquiagem e fiquei na maquiagem. A maquiadora na época, a Letícia, tentava conversar comigo, mas ela falava: "Você tá estranha", e eu não estava entendendo nada, isso eu sei, porque depois ela me contou, ela saiu, chamou uma pessoa: "Vem ver, a Clau tá falando mole, tá esquisita", mas ninguém falou nada e eu, assim, fui, ela acabou de me arrumar, eu entrei no ar. Eu entrei no ar e eu estava completamente atrapalhada, eu não sabia falar nada. Então eu entrei e falei: Boa tarde, vida melhor", não dá, sabe assim, uma palavra sem Não conexão sabe. com a outra, não saía. Eu: "Vamos fazer de novo?", e aí eles falaram: "Você tá ao vivo?", aí eu falava: "Ah, eu tô ao vivo". Eu sei que aí eu
parei, sentei no poltrona, falei: "Eu vou voltar", eu voltei, saí de novo do ar e nisso a Carol e o Ricardo estavam assistindo o programa, a Carol viu que eu estava muito mal e ela ligou lá na TV e falou: "Tira minha mãe do ar, ela tá passando mal, vocês não estão vendo, ela não consegue falar", e ela gritou o Ricardo, eles foram pra TV. Gabriel me buscou, cheguei no Einstein, eu já estava infartada, estava convulsionando. Infartada. Fiquei 5 dias amarrada, assim, na UTI, não reconhecia a Carol, não reconhecia o Ricardo, não Nossa. conhecia o Gabriel. Meus pais vieram do Rio no mesmo dia, eu fiquei 15 dias internada. Sem Eh, consciência disso, né? Isso sem consciência? Você tinha Sem algum consciência, sem durante muito tempo sem consciência, eu voltei depois que eu saí da UTI, que aí eu fui melhorando, mas eu não sabia o que tinha acontecido, nem os médicos souberam nunca o que, só depois. Eu fiquei no Einstein 15 dias, ninguém descobriu o que era, só viam que tinham muitos hormônios, flutuantes e tal, eles fizeram tudo o que tinha que fazer para baixar os hormônios, eu saí dessas crises epiléticas, que eu tive muitas crises epiléticas, muitas, uma atrás da outra, e eu tô te contando tudo isso porque depois que eu saí de lá, claro que quando você tem uma experiência dessas, e os médicos falaram: "Você não morreu porque Deus não não era sua permitiu, não hora. era a sua hora". Eu senti muita coisa maravilhosa lá, que aí eu acho que é outro papo só para não perder o assunto, Você que é sentiu também? Você transformador. lembra disso? Isso eu me lembro, assim, eu me lembro muito de muita coisa que eu senti, mesmo O inconsciente. quê? Eu me senti protegida demais, eu sabia que tinha muita gente rezando por mim, muita gente. Em alguns momentos eu me via, não sei como, sobrevoando, como se eu estivesse dentro da casa das pessoas, eu via as pessoas rezando por mim, eu via a sala das casas, eu via muita gente. E eu vi muito da dor das pessoas que me assistiam, eu vi muito da simplicidade, eu vi muito da fome, em todos os sentidos eu digo, né, emocional, espiritual, das pessoas que me assistiam. Mas eu vi ali que muita gente me amava de verdade e que estava pedindo muito pra eu ficar bem. E gente que eu nem conhecia. E isso, assim, eu não tenho nenhuma dúvida do que eu vi, do que eu senti. E quando eu estava nessa situação de UTI, de coma, e eu me senti muito amada e protegida. Eu me vi num lugar que não tem forma, não vi uma pessoa, mas eu sabia que eu estava com Deus, numa fumaça branca, num lugar muito gostoso, mas muito gostoso, de um aconchego que eu não sei descrever pra você. Eu voltava dos dessa sensação de coma, sei lá, e eu me lembro de uma vez, e a minha mãe que confirmou isso, mas isso eu me lembro de olhar assim para um quadro que tinha na UTI com os nomes, e eu vi meu nome ali, eu falei: "Ah, mãe, eu morri, né?". Aí ela falou assim: "Não, claro que você não morreu, filha". E eu falei pra ela: "Mãe, eu morri, mas não fica triste, porque se eu morrer de verdade, eu sou feliz, já valeu a pena. Tá tudo bem, eu tô feliz e Deus tá cuidando de mim". E aí, Você enfim, tinha essa paz? muito, 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 muito. Um lugar que eu não gosto de ficar falando disso, porque eu tenho uma sensação, de novo, eu querendo proteger o mundo, eu tenho uma sensação de que algumas pessoas vão falar: "Então é pra esse lugar que eu quero ir, porque a vida tá difícil". Não é pra ninguém tirar a sua própria vida, é pra gente aproveitar esse presente de Deus. Até por isso que eu quis ficar e eu pedi pra Deus pra ficar. Mas é o lugar mais gostoso que tem. É um lugar de descanso mesmo. É um lugar, assim, de um amor que a gente não pode imaginar. Apesar de eu ser muito espiritualizada e tô na Rede Vida, que é uma emissora católica, eu acho que não só eu, mas qualquer ser humano, qualquer líder espiritual, no fundo tem suas dúvidas do que é que existe no mundo. Será que Deus existe? Será que Jesus? Será que, Nossa Senhora? Será que não? Será que sim? Eu acho que no fundo, no coração de todo mundo, a gente tem essa dúvida, né. Acreditando em Jesus, ele mesmo fala que a nossa fé é bem pequenininha, então eu tenho essa dúvida, não vou falar pra você assim: "Foi, esse, com esse nome", mas eu sei que existe alguma coisa muito especial. E isso não é mais dúvida pra mim, Mas você sabe, sabe não é religião, você sabe uma coisa que é independente das tantas questões e das fantasias e das certezas, tem algo que é inegável. Quando eu te pergunto sobre quando que a peteca caiu, você diz pra mim que nunca.
depois você pensa sobre os seus momentos de vulnerabilidade e diz: "Acho que caiu", sem que eu quisesse que cair, eu fazendo tudo para não cair, e quando eu vi, foi mais forte que eu. E daí você me conta sobre uma situação que foi completamente de fora para dentro, uma prescrição equivocada, em que você foi extremamente violentada internamente, passou por situações delicadíssimas, perigosíssimas. E houve toda uma mobilização. Sua filha ligou para o lugar que você trabalhava, todo mundo foi atrás, sua mãe se deslocou lá do Rio para vir te ver, todo mundo junto com você no hospital, todo mundo lá direto, não foi um dia nem 2, foi um tempão que você ficou lá. Todo mundo em torno que, te conhecia, foi demonstrando a importância, a relevância, a preocupação por você. Eu acho que você nunca ficou tão passiva. Eu nunca fiquei tão passiva. E todo mundo ali esperando as suas reações, entendendo que precisava se fazer algo, os médicos, os enfermeiros, o hospital, seus amigos, familiares. E naquele momento, penso que você nunca se percebeu tão amada. Uhum. Quando você me conta que você flutuava, né, e via as pessoas rezando, eh, rezando, torcendo por você, pedindo para que você saísse disso, eu acho que também reflete o que estava acontecendo ali naquela energia. E eu fiquei pensando que em momentos da vida, a gente evita que a peteca caia, porque a gente pensa que não pode cair, e que não há ninguém, ninguém melhor do que nós para segurar a peteca. E a gente fica sem saber também, o que aconteceria se ela caísse? Será que alguém seguraria? Será que alguém pegaria para mim? Será que alguém trocaria a minha peteca? Será que se a minha peteca cair, eh, eu ainda serei eu? Vão me dar a peteca? Vão confiar em mim? E nesse momento de extrema vulnerabilidade, você pôde ver o quanto as pessoas se preocupam, fazem, e como há uma força muito maior além de você, que mesmo quando você não faz nada que você não consiga fazer, o universo faz por você. Eu acho que isso talvez seja alguns segredos da vida, um dos segredos da vida, porque a gente acha que precisa ter controle de tudo, Uhum. e que a gente tem que fazer isso, que tem que fazer aquilo, meu Deus, se eu não fizer, né, e que nós temos os nossos limites. Por isso que eu te falo que foi o maior presente que ganhei de Deus. Que você aprendeu? Eu aprendi tudo. Eu aprendi que eu posso sair do controle, que eu não preciso dar conta de tudo, que eu sou amada incondicionalmente. Eu aprendi eu aprendi que Deus me ama muito e que aconteça o que acontecer, eu tô bem em qualquer situação, né. Eh, Você vê tudo que eu te contei, esse trajeto todo, e me foi permitido entrar no ar, para todo mundo ver: "Ih, ela vai morrer". Eu tive telespectador que falava assim: "Ah, esses artistas, eles usam droga, deve ter sido isso". Cada um mas assim, Deus me permitiu tudo isso, porque a maioria olhou para mim e falou: "Vamos rezar por ela, né, ela tá mal". Então foi um presente muito maravilhoso. E Clau, olha que difícil também, uma mulher que nunca para. Eu acho que até um retrato da mulher contemporânea, né. Quantas mulheres são assim, homens também, mas pensando na mulher, que dá conta de tudo, que faz 1000 coisas ao mesmo tempo, e que precisa fazer, que precisa entregar, e que precisa corresponder, são 1000 pratinhos sendo equilibrados ao mesmo tempo. E quantas vezes nós perdemos a noção dos nossos próprios limites, como se a gente se contasse: "Não, não, não, eu consigo. Não, não, não é nada, não é nada, eu vou. Não, eu preciso ir, eu tenho que ir, se eu não for, quem vai?". E aí a gente vai, mesmo sem voz, muitas vezes Sim. sem condição, mas porque a gente se conta que: "Só mais um pouquinho, mas que tem?". E nessa, a gente se arrebenta. Quantas vezes a gente nem percebe o quanto a gente está se arrebentando se a gente não entender os nossos próprios limites. E você percebeu na hora que você olha o sinal, achei tão simbólico o sinal.
sinal para você. Você teve o sinal. Só que ao invés de pensar, realmente, eu tive um sinal que eu não tô legal, eu acho que é melhor eu parar e olhar pra mim. Não, eu acho que eu estou ficando louca. Olha como muitas vezes a gente se culpa e a gente, se critica, ao invés da gente se acolher. Aí você vê, né, eu achava que a Mulher Maravilha já tinha ido embora de mim, mas você vê que não, né, que eu ainda no fundo, no fundo, eu ainda não enxergo muito bem meus limites. Você percebe isso? Sim, eu tive uma fase na minha vida que eu fui fazer parte daquele grupo que acho que você deve lembrar que ia sempre vai sempre no programa, que é o Amor Exigente, Eu lembro. né, que é um grupo para cuidar de dependentes químicos e de familiares de dependentes químicos. Os meus filhos ficavam bravo comigo, que eles falavam: "Vão pensar que a gente usa droga", e eu falava: "Não, deixa pensar o que quiserem, mas não é. Eu tenho uma droga de comportamento de não enxergar meu limite". Eu achava que eu era Mulher Maravilha, as pessoas falavam: "Tá, mas tem que botar limite, nada muda se você não mudar". Eu falava: "Mas mudar em quê? Você não pode fazer tudo pelo outro". Eu falava: "Mas eu dou conta de fazer tudo pelo outro, qual é o problema?". Então eu fiquei lá para tentar aprender a falar não, a colocar limite. Aprendi um pouco, mas se bobear eu recaio, porque enquanto você estava falando assim, trabalhar sem voz, trabalhar com febre, trabalhar com dor de garganta, sem dormir, é só mais um pouquinho, eu ainda vou, só mais um pouquinho. Quando que a Mulher Maravilha tem autorização de parar? Quando que a Mulher Maravilha pode descansar? Quando que a Mulher Maravilha pode chorar? O que é motivo pra Mulher Maravilha se preservar? Não sei te dar essa resposta. Por isso é que eu sou grata a esse episódio que eu contei pra você ainda há pouco, porque Deus me deu o privilégio de descansar por 15 dias, e eu amei. Eu amei ficar 15 dias ali internada, sendo cuidada. Só fiquei triste porque eu vi que muita gente ficou triste, preocupada. A Carol ficou desesperada, o Gabriel também, meus pais, né, o Ricardo, mas foi gostosinho, assim, descansar ali. Mas aí eu fico pensando, e o que é viver se não for dar o máximo de mim? Eu não sei, eu não sei se eu deveria voltar pra terapia, por exemplo, pra aprender isso. Ou se tá tudo bem eu enxergar que a minha vida é assim, Assim como? de dar o máximo de mim. Eu falei pra Carol esses Qual dias. é o máximo de você? Não sei. Vou te dar um exemplo. Imagina um carro, ele tem o máximo da potência, né. Então vamos ver, vai uma Ferrari, Brá! Máximo dela. Você fala: Uau, essa Ferrari vai", porque pra mim você é uma Ferrari. Aí você vai, Brá! Daí, mesmo a Ferrari, carrão, o que acontece se a gente fizer assim no máximo dela e ficar assim? Ó, vai dar ruim. Vai, por quê? Por quê? Vai desgastar o motor, eu acho, sei lá o que Porque a acontece. gente vai ultrapassar o limite que ela suporta. É legal dar o máximo, é legal quando você pega a Ferrari num momento que dá, que tá lá aquela estrada livrezinha, você vai lá, demais, pô, Ferrari é Ferrari. Mas tem hora que a gente tem que perceber que combustível precisa dar uma equilibrada ali, ela precisa descansar um pouquinho, porque ela correu bastante. E sabe o que é o mais incrível disso? Ela não deixa de ser a Ferrari, ela continua sendo muito potente. E ela pode continuar dando o melhor dela, sabendo até onde ela pode ir.
Percebe? Não é sobre não dar o máximo. Aliás, é uma virtude. Dar o máximo de si. Sem saber até quando. Dei meu máximo hoje. Agora eu quero ir pra praia, relaxar um pouquinho. Então, mas você sabe que eu faço isso, né? E faz sem culpa? Sem culpa. Hoje, E sem relaxa, culpa. descansa. Já tive momentos de fazer isso com culpa. De fazer isso e pensar, meu Deus do céu, eu deveria estar no programa. Vou Não. descansar porque quero e preciso. Eu aprendi a fazer isso. Isso é muito bom. Vou descansar. E eu tenho feito isso. E tenho feito E mais eu do posso que estar enganada, isso. mas eu acho que você tem feito mais. Porque Lembra eu que a vejo gente estava mais. conversando aí, eu parei e não terminei de contar. Que encontrei um amigo nosso e eu falei, eu vi sua viagem, que delícia. Ele falou, você tem que ir pra lá. Que lugar lindo. Eu falei, tô fora, detesto frio, odeio neve. Eu só quero ir pra praia. Eu quero ir pra lugares lindos, eu quero mar, eu quero sol. Ele falou, eu preciso da neve. Eu falei, eu preciso do sol, da praia, eu preciso. É outra história, entendeu? Eu não vou mais. Se você me convidar pra ir pra neve, eu vou falar, vai com Deus. Então eu vou levar outra amiga no seu lugar. Pode O ir. que você acha que Tá tem? tudo bem. O que você acha que significa isso? Não, eu hoje me respeito, eu sei o que eu gosto e eu faço o que eu gosto. Tá muito claro isso pra bom mim. isso. Isso tá muito claro. Mas eu ainda sei que eu ainda, em alguns momentos eu sou não Mulher Maravilha, eu acho que eu sou um pouco uma Ferrari mesmo, eu penso. Como Você mãe, é como bem amiga, Ferrari. como É avó. bem Ferrari. Por exemplo, ia te contar da Carol. Ela tem logo agora ela já passou algumas noites sozinha, sem o marido, porque ele joga, então às vezes ele concentra e aí ela não tem ninguém pra passar a madrugada com ela. Tá com um Ela bebezinho e um pequeno, né? bebezinho pequeno. Eu já passei por isso e eu sei que é desesperador, né, em alguns momentos. Você precisa de alguém pra falar assim: Bem "Pega uma desesperador. fralda, pega um paninho, Segura aqui pra um pouquinho. espera aí, preciso ir no banheiro, nem tá chorando", né. E aí eu Tomar banho é um pensei evento, né? e eu pensando em tudo isso, eu falei: "Meu Deus, como é que ela vai passar É. uma noite sozinha?". Difícil. Falei: "Filha, vamos fazer assim? Eu vou comprar uma passagem, eu saio do ar, venho pra Floripa, durmo com você e volto, vou direto pra TV". E eu estava disposta a fazer isso. Ela falou: "Mãe, de jeito nenhum, não quero, não precisa", e no final eu não fui porque ela não quis. Mas eu ainda me sinto disposta pra fazer isso, sabe. Assim como o Bernardo vai lá pra minha casa, ele pode chegar lá em casa às 6 horas da manhã e eu ter ido dormir às 5, tá tudo bem. Por que você acha que tá tudo bem? Porque ainda tem um pouco mais de gás, ainda tem um pouco mais Não só de isso, não só isso, você é a pessoa que está sempre pronta. então, mas isso não é ruim, é? Não, não é ruim. Não é ruim estar pronta, mas é importante saber até quando, pra você poder se preservar, pra você poder se cuidar, porque você não aprendeu isso. Por isso talvez você questione tanto. É importante saber cuidar, é importante saber respirar um pouquinho. Tudo bem, eu acho que tem momentos você tá pronta, assim, quando teu netinho precisa de você, isso é maravilhoso. Tem uma frase que eu adoro, que é assim, falando sobre estresse, falando sobre ansiedade, que é de uma pediatra, que agora me fugiu o nome, uma pediatra americana. Ela fala assim: "Nós fomos feitos para, numa situação de perigo, fugir do urso, mas não para morar com ele". Que é assim, nós podemos 5 horas da manhã e tal, mas quando isso se torna uma constante, sem passar por cima de mim, eu vou com dor mesmo, eu vou sei o quê, chega uma hora que o meu corpo ele pode esgotar. É um risco que pode Sabe que acontecer. às vezes eu penso nisso, né, quando eu vejo uns vídeos da Isabela, da Ana Paula, elas falando de burnout, eu É. falo: "Gente, será que um dia eu vou ter um negócio desse?". Porque assim, eu não sinto que isso um dia possa acontecer comigo. Talvez elas estejam assistindo agora pensando assim: "Ah, um dia vai acontecer pra você". Não, porque assim, eu fico achando que não, assim, sabe, eu dou conta, eu tô indo. E eu vou te falar, no fundo eu duvido que isso vai acontecer. Gente, Mas às vezes tem um pedacinho em mim que torce pra que aconteça. você sabia que a criança, já que você está nesse mundo infantil, você sabia que a criança quando ela, fica acordada até muito tarde, ela tá lá empolgada e você tá lá: "Filho, hora de dormir, amanhã tem que acordar pra escolinha cedo". "É, mamãe, não quero, não quero,
vou, não quero. E tá lá, e você, filho, e a criança quer. E muitas vezes tem pai que deixa. E a criança tá lá. E cada vez que vai ficando mais tarde, ao invés de sono, ela vai ficando mais agitada, mais agitada, mais agitada. E você realmente às vezes olha e fala, nossa, a criança acho que aguentaria ficar a noite inteira. Ah, lá é que nem eu, tá? Vai ser da balada. E aí chega chega de manhã, às vezes acorda bem, às vezes acorda com sono, às vezes acorda mais agitado, às vezes acorda mais irritado. Mas por que isso? Porque quanto menos eu me acostumo a me poupar, menos eu sei me poupar. Talvez faltou um pouquinho na sua história alguém que segurasse um pouquinho você, Clau, para dizer assim: agora descansa um pouquinho, você precisa descansar. É importante, se poupa aqui, você tá ruim, você tá com dor agora? Não. Você cuida um pouquinho. Isso é preservar-se. E isso é aprendido também, porque a sensação é essa: não, eu aguento, eu vou. Uhum. Mas é algo importante para aprender. E eu vou escrever para você aqui no caderninho algo que eu tô com vontade de falar, mas eu tô falando: "Não, eu vou escrever pra Clau isso", porque eu quero que ela pense sobre. Sentar é pausar. Estar sentada na cadeira é uma posição passiva. Então, você não entrega seus pés no chão. Você os leva no alto, perto de ti. Chega a segurá-los contra seu corpo várias vezes. E nesse movimento, eu leio. Conto comigo. A certeza de, ativa ou passivamente, contar consigo, não entregar-se em postura vulnerável ao outro. Exercitar, cuidar de si, deixar alguém fazer, delegar. E que tal deixar a peteca cair ou um pouco esquecida? Pode te dar a sensação gostosa de que, ainda que você não atue, o show continua. Um beijo com carinho de alguém que também está aprendendo a deixar a peteca um pouco
esquecida. E por que não no chão? Que lindo. Ai, ai, ai. Querida. Que lindo. Querida. Obrigada. Ai, eu que agradeço. Obrigada por se entregar um pouquinho, né? Nos vemos na próxima sessão. Mas assim, engraçado que eu estava conversando com você, estava me lembrando, a primeira vez que eu fiz terapia na minha vida foi logo que eu casei, que eu vim morar em São Paulo, que foi um terapeuta que eu achei, antigamente você não é da sua época, que você é uma menininha nova, que existe a Páginas Amarelas, você sabe o que é isso? Claro. Ah, sabe nada. Páginas amarelas. Não, eu lembro. Eu procurei nas Páginas Aqui, ó. Amarelas um psicólogo, você acredita? Sim. Aí eu achei lá um profissional X, sem indicação nenhuma, marquei com ele e fui nele. E aí eu falava muito pra ele, eu falava assim, eu tinha muita vontade de ficar muito doente e precisar ficar quietinha e não poder me mexer. Era meu sonho, eu queria poder ficar doente, mas não podia ser de mentira, tinha que ser de verdade. Mas, Cláudia, Então eu queria experimentar isso. que interessante. Quantas pessoas também não acham que precisam ficar doentes, seja conscientemente ou inconscientemente, para que então não haja culpa, para serem cuidadas, tratadas, mimadinhas. Pois é. Olha que dificuldade de receber sem ter um motivo que aponte essa necessidade, como se ser poupado, ser preservado, ser acarinhado. Eu já tratei precisasse tanto isso em ter terapia e até hoje isso ainda se vê. Eu achava que não, mas até hoje isso ainda reverbera forte em mim. Eu tratei isso muito em terapia. Eu cheguei a fazer, numa sessão de terapia, uma regressão até o útero. Senti que eu ainda, no ventre da minha mãe, percebi que ela estava com depressão. E eu pensei, quando eu sair daqui, eu vou sair, eu vou cuidar dela, eu vou fazer minha mãe ser feliz sempre, sorrir sempre. Eu não vou dar problema a trabalho. Eu tinha isso em mente. Eu fechava a rua para o meu irmão brincar, porque eu achava que era minha obrigação cuidar dele. Ele era mais velho. Eu tinha que ser boa aluna, porque eu não podia ser, imagina, tinha que fazer o meu melhor. Não podia dar problema para o meu pai e para minha mãe, muito louco, né. Sempre, desde sempre entendi isso. Eu ainda achei que tinha tratado. Achei que eu estava assim, boa já. não é isso. Eu estava pensando que, se você tem uma clareza tão grande sobre isso, por que não começar a fazer de pouquinho em pouquinho alguns movimentos que te tirem um pouco dessa zona de conforto, que é justamente esse trabalho árduo, para fazer para ter alguns comportamentos que te faça receber um pouquinho mais. Mesmo que soe muito estranho, porque você tem que entender que quando você começar a fazer isso sem estar doente, vou te dar um exemplo, a gente tem uma personalidade muito parecida. Eh, Para mim foi muito processual, assim, desde, eu não viajava, eu lembro que a primeira viagem que eu fui fazer foi quando eu casei, assim, fora do meu trabalho, deixar meus pacientes, para mim era inadmissível. E aí eu estava num curso falando isso, e a professora falou assim: "Mas Pamela, é importante que você viaje. Você ficar bem, você reabastecer, isso vai fazer bem até para o teu trabalho, para você vai estar com outro gás, né". E ela falava, eu via que tinha sentido, mas na prática eu não me autorizava, não me permitia, parecia algo que eu ia, era como se eu fosse me perder de mim. E foi um processo, comecei a fazer isso muito aos poucos. E hoje, por exemplo, meu aniversário está para ser. Já liguei para minha secretária e falei assim: "No dia do meu aniversário, fecha a minha agenda. Eu vou passar o dia com a minha filha. Não sei o que eu vou fazer, nada incrível, mas eu vou passar o dia com a minha filha". E não tem um motivo, não estou doente, não vou ter um almoço, nada, nada, é simplesmente porque eu tenho o direito de fazer algo que é importante para mim, porque a vida é muito curta.
Mas hoje eu tenho feito isso. Isso é fundamental. Hoje eu tenho feito isso, assim, Carol teve bebê, falei: "Eu não vou trabalhar hoje, Isso. pode ver o que vocês vão fazer, não me pesa mais". Depois, na segunda, eu falei: "Ainda não vou hoje, minha filha ainda precisa de mim, ainda tô com ela, não vou. Hoje ela vai sair da maternidade, eu ainda tô com ela". Então não fui, né. Hoje em dia eu já Porque me permito. isso é Hoje eu sei bom. tirar férias, mas antigamente eu não sabia tirar férias. Sim, E se eu ficasse doentinha de resfriado e alguém falasse assim: "É melhor não vir porque pode ser covid", eu chorava, sim, né, sim. mas hoje eu já tô melhor. Mas Eu ainda sempre conversando, eu percebi que ainda tem um pouco disso tem que eu ainda tenho que olhar, tenho que tem ficar atenta. essa veia militar, né, É, essa veia militar, eu tenho que é, estar presente, eu tenho que é. Não, corresponder, eu ainda tem tenho que muita fazer, coisa, assim. né. Eu jogo buraco com meu pai toda noite. Ah, é? Buraco online, porque ele mora no Rio, eu aqui, E ele joga com você? de toda noite. Então e aí, às vezes, eu tô com o Bernardo, por exemplo, até tarde, sai da minha casa às 9h30, eu gosto de dormir às 10, porque eu gosto de dormir cedo, porque eu gosto de acordar cedo, sou muito do dia, gosto de ir pra academia. E aí, eu tenho que jogar pelo menos 3 partidinhas com meu pai. Ainda me cobro, tipo assim: "Ai não, tadinho, né, ele tá lá me esperando". Então ainda fico acordada um pouco mais pra jogar com ele. Como você é para o outro, né, Eu sou. como você é para o outro. Mas isso me faz muito bem, Eu eu me sei, sinto feliz com isso. eu sei, esse é o seu jeito de estar e ser na vida. É. Claro que sim, mas eu quero que você considere o que eu vou te contar, você levar pra tua vida só. Você é muito para o outro, você aprendeu a ser. Você acabou de me contar que quando você estava na barriga da sua mãe, e que ela sofria uma questão emocional importante, ela estava depressiva, você entendia que você tinha que ser muito feliz, para que então você mostrasse para sua mãe que valeu a pena Uhum. tudo aquilo que ela passou, os momentos difíceis. "Ó, eu vim, mas eu vim para te fazer feliz, tá? Olha só, olha como eu sou útil, portanto, me ame, eu pertenço, porque eu vejo que há um valor naquilo que sou". Então, o fato de servir, o fato de fazer para o outro, isso está dentro de você. Isso é Uhum. um aspecto também, uma característica fundamental da sua personalidade. Isso não vai mudar. Mas você pode acrescentar um outro pensamento. Pelo menos considerar o pensamento que eu vou te fazer. As pessoas que são importantes para você na vida e que demonstram claramente que você tem uma grande importância para elas, então você percebe a reciprocidade do afeto. Elas querem você também feliz. Elas querem você também priorizando o que você sinta da forma mais primitiva, essencial e verdadeira. E às vezes quando a gente é muito para o outro, a gente não tem nem espaço para saber de fato o que a gente quer. "Tá tudo bem, para mim tá bem, eu tô gostando, tá ótimo, tal". Mas às vezes é tão gostoso. Eu vou dar um exemplo aqui meio chocante, mas é muito legal, eu dou muito esse exemplo no consultório. Você sabe qual é o melhor momento do sexo? Ou melhor, você sabe quem é realmente bom de cama pra gente? Quando a gente tá vivendo a sexualidade e a gente percebe que a pessoa tá realmente Tá tendo realmente prazer. sim. Não tem momento de maior prazer na cama De ver do que que o quando outro tá você vê o realmente outro tá realmente curtindo. E aí, quando você tá realmente curtindo e o outro tá realmente curtindo, não tá um fazendo para o para o outro outro. apenas, mas há uma troca legítima, equilibrada, mas há uma sensação de prazer real. E isso trazendo para a vida é muito importante. Quando a gente está fazendo para o outro, mas a gente também está considerando que é legitimamente nosso, é quando a gente é muito honesto nos nossos vínculos e a gente fortalece essa raiz relacional. Deu vontade de fazer terapia, né? Então baixe agora mesmo o PCAP, meu aplicativo de atendimento psicológico, para você fazer a sua sessão de terapia a qualquer hora, de qualquer lugar. Temos milhares de psicólogos qualificados na abordagem do jeitinho que você quiser, prontos para te atender.